terminou a Copa do Mundo, mas tá na hora da gente passar limpo os principais tópicos dessa grande competição. Vai ser agora, no Papo Sem Boteco. Estamos começando o episódio 95 de Papo Sem Boteco, opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada sobre a Copa do Mundo, mais uma vez. E mais uma vez eu tenho a grata companhia do Lelê. E aí, boteconautas, bem-vindo ao episódio 95, tá na hora de fechar a conta e passar a régua da Copa do Mundo 2026. Vamos tentar entender tudo junto aí, tudo que foi bom, tudo que foi ruim, tudo que pode ser melhor e perspectivas para 2030. Vamos junto. Salve, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Papo Sem Boteco. Vamos lá, então, acabou a Copa do Mundo, né? Temos alguns tópicos aqui para debater, já vamos falar da última coisa, a final. O que vocês acharam da final? Lelê, tem a palavra. Foi uma final ligeiramente surpreendente, né? Se vocês resgatarem o nosso primeiro episódio que a gente falou de Copa, todo mundo colocou aqui, exceto eu, todo mundo colocou aqui que França seria a vencedora. E eu até coloquei a Argentina e errei feio, porque a Argentina não fez nada na final. A Espanha chegou à final com merecimento, passou pela França, que era uma pedreira, e amassou a Argentina num jogo que teve 2 ataques da Argentina. Então, foi uma surpresa esse time da Espanha organizado, assim, sabia-se que tinha um time bom, que tinha grandes peças, a Copa dos Protagonistas, a Espanha tinha o seu protagonista, mas para quem estava acompanhando o futebol mesmo, foi surpresa, foi surpresa sim, a forma como eles chegaram nessa final e se comportaram nessa final, e a campanha que a Espanha fez ao longo da Copa, que a gente vai abrir um pouco mais depois. Sim, é uma surpresa, porque eu acho que a estratégia da Espanha ela é muito inteligente, é um time muito organizado e diferente de todos os holofotes estavam voltados para uma reedição de uma final de Copa do Mundo entre França e Argentina, a Espanha vinha por fora fazendo o seu, né? Ok, deixa os holofotes virados para lá, tá tudo certo, os holofotes são deles. De fato, eles têm a estrela deles, que é o Yamal, mas que não foi a peça mais importante, né, da seleção. É um craque, mas não foi a peça mais importante, não foi o cara que desequilibrou. O que desequilibrou para a seleção da Espanha, na minha visão, foi o conjunto, né? Foi um treinador muito inteligente que soube estudar os seus adversários jogo a jogo. Assim como ele estudou a França de um jeito, né, de encaixotar ali o seu quarteto ali, o seu trio de ataque, enfim, de grandes jogadores. Ele estudou a Argentina também, né, que chegou já cansada, a gente deu para ver perfeitamente que além de não conseguir jogar, tu percebeu, dava para ver que eles não tinham mais perna, por vinham de partidas bem desgastantes, que eles tinham que reverter resultado e tal. E querendo ou não, isso fisicamente, jogo a cada 2, 3 dias ali, é bem puxado. É uma surpresa, mas bem justa a vitória da Espanha. Eu não posso nem dizer que fiquei feliz, mas eu vou ser muito franco, eu fiquei aliviado com a vitória da Espanha, porque me desculpem quem estava torcendo a favor, desculpa, doutor Ami, mas a Argentina não merecia, né? Assim, futebolisticamente, não merecia ter chegado na final. Só para falar da semifinal, aliás, antes da semifinal, né, no jogo contra a Suíça, todo mundo viu, só vou repetir uma coisa aqui que todo mundo já está careca de saber. O jogador que tinha o cartão amarelo foi comemorar com a torcida na arquibancada, devia ter tomado o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Não foi, né, não aconteceu. Não teria jogado o jogo contra a Inglaterra. E foi o jogador que fez acho que é o Lautaro, que fez o segundo gol da Argentina contra a Inglaterra. Ele era para ter perdido aquele jogo. O cara que fez o primeiro gol naquele jogo fez uma falta duríssima no primeiro tempo, que ele deveria ter sido expulso. Não foi. Então, a arbitragem foi muito leniente com esse time da Argentina ao longo da Copa inteira, especialmente ali nos jogos contra o Egito, contra a Suíça e contra a Inglaterra. Aliás, interessante que na grande mídia quase poucas pessoas falaram isso. Na RBS e na Globo foi uma passação de pano geral. Os poucos que falaram, eu vi no SBT, o Thiago Leifert e outros comentaristas do SBT falando, vi na CNN Brasil e na ESPN também. Queria deixar registrado isso. Então é isso, é um time que não devia nem ter chegado na final, e chegou na final e não conseguiu nem jogar. E, estava cansado, a semifinal, as disputas. Não, não conseguiu jogar porque não tinha qualidade para disputar contra a Espanha. Como o Vitor muito bem pontuou, um time
que o grande destaque era o conjunto, não era o jogador A, o jogador B, o jogador C, tinha vários jogadores que dividiam esse destaque, esse protagonismo dentro do time da Espanha. Essa Copa do Mundo, ela fez algumas inovações, ela introduziu algumas regras novas, né? Como a regra dos 5 segundos para a cobrança de escanteio, a permissão para que o VAR agora corrigisse se foi tiro de meta ou se foi escanteio, que intervisse nessas situações, a contagem bem clara dos juízes para que os goleiros cobrassem tiro de meta, não ficassem fazendo cera. Então, queria a opinião dos colegas sobre essas novas regras, essas novas mudanças que foram introduzidas nessa Copa do Mundo. As regras foram para ajudar o jogo a rolar mais, né? Não ficar tão truncado, não ter tanta cera, aproveitamento, e acho que funcionou bem. Foi um ou outro caso ali que a gente viu de reversão de lateral, que foi revertido porque o cara perdeu 5 segundos. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que tiro de meta para escanteio não teve nenhum. Teve uns então, 2, 3 no Teve máximo. um ou dois. 2, 3 no máximo. Então, 1 ou 2 no máximo, eu acho até. E aí, como isso viu que estava sendo bem aplicado, eu acho que o pessoal já, tipo, se ligou e fez a bola rodar mais, não ficou fazendo tanta cera. A outra coisa, que é a questão do VAR se intrometer em tiro de meta, escanteio, isso eu acho que funciona muito pouco, porque foi a parte, assim, de arbitragem, o Nato estava citando agora a arbitragem favorecendo a Argentina, que é discutível, não é discutível, enfim, mas tiveram erros muito claros, assim, de escanteio que não foi dado para os times, sabe? Vários e vários erros. Aconteceu em jogos do Brasil, aconteceu aconteceu em semifinal, aconteceu em quartas de final, sabe? Pegava no jogador e era uma coisa que podia ser repetida ou ajustada e não era, sabe? Então, apesar da tecnologia, houveram vários erros, assim, né? Que poderiam ter sido evitados ou poderiam ter sido melhor controlados, né? São bons pontos, né? Eu acho que essas regras, elas têm os prós e os contras, claro. A gente precisa ver mais delas, né? Sendo aplicadas, de repente, uma temporada inteira, assim, nas grandes ligas, para a gente poder tirar uma conclusão melhor, porque tu botar ela dentro de um campeonato de um mês é muito corrido, né? A questão essa do escanteio é uma regra que, para mim, ainda ficou meio, né? Ela corrige um escanteio que não é um escanteio. Por exemplo, era para ser um tiro de meta, mas o árbitro deu escanteio, o VAR entra em ação e corrige, transforma em tiro de meta. Por quê? Para evitar de que saia um gol de cabeça, né? Ou enfim, um gol de escanteio num lance que não foi. Mas ela não reverte um tiro de meta, né, que foi dado como tiro de meta, mas era escanteio. Então, esse ponto. Ela é só um lado que ela corrige, assim. Então, daqui a pouco ela deveria corrigir as duas Teve coisas. vários exemplos que a gente viu disso, que de um tiro de meta deveria ser escanteio, deveria fazer Isso, então daqui a pouco eles poderiam rever essa. Pode ser que essa regra daqui a pouco não vá para frente, né? Porque eram regras que estavam sendo testadas. A regra do lateral eu acho muito boa, só que ela tem que ser melhor aplicada, porque, por exemplo, assim, ó, são 5 segundos a partir do momento em que o jogador pega a bola na mão. Então, enquanto ele não tocar na bola, o tempo não tá rolando. E a gente sabe como é o futebol aqui, né? O lateral, o cara vem caminhando lá da linha de defesa até não sei aonde para cobrar. Eu estou ali, já vai passar 5, 6 segundos. Aí mais o tempo que ele vai pegar a bola na mão para bater o lateral. Então são quase 10 segundos que ele vai ganhar ali. Então daqui a pouco tem que melhorar. Ó, saiu pro lateral, então muda para 8 segundos. Mas no momento em que a bola saiu pro lateral, o árbitro já tem que abrir contagem. 2, 3, ele tem 8 segundos. Né, ou 5, enfim, mas né, daqui a pouco eles têm que trabalhar. Mas eu gostei, cara, eu gostei dessas novas regras. Eu acho que elas vêm para somar o futebol. Eu acho que foi uma jogada arriscada da FIFA, porque normalmente essas novas regras, essas inovações, elas eram testadas no Mundial de Clubes, eram testadas em alguma liga europeia, às vezes não na Premier League, na segunda divisão inglesa, na terceira divisão inglesa, na segunda divisão da França, né, eram em campeonatos de menor destaque do que a Copa do Mundo, que é o grande campeonato, né, sobre o guarda-chuva da FIFA. Então eu acho que foi um movimento arriscado, mas eu acho que ele deu mais certo do que errado. Eu acho que a maioria das regras elas tiveram um bom resultado na proposta, né, de ter mais tempo de bola rolando, ter menos catimba, ter menos enrolação por parte dos jogadores e tal, ficar se encebando para cobrar, aquela coisa, preciso esfriar o jogo, né? Então
não vou cobrar agora, vou para lá, vou para cá, passava para outro colega, para outro companheiro de time, enfim. Outra que a gente não comentou, a questão de quem é atendido pela equipe médica obrigatoriamente tem que ficar 1 minuto fora. Acho que é uma outra boa inovação. Eu acho que na maioria das vezes deu um resultado satisfatório. Então é isso. Acho que eles só devem realmente revisar se novamente vão testar regras novas na Copa do Mundo. Eu acho que, ok, deu certo, mas foi arriscado. Acho que eles não deveriam fazer essa aposta novamente. Queria ver com os colegas, para vocês, quais foram as maiores decepções da Copa. Não precisa ser uma ou duas, enfim, top 3 decepções, ou se vier duas à mente. O que destacou para vocês? Eu acho que a gente pode colocar a É um Alemanha bom como ponto. decepção, né? Ter eliminado para o Paraguai no 16 avos, do jeito que foi eliminado, assim, uma decepção de uma seleção que tem camisa, que poderia ter feito bem mais, né? É. Na despedida do Neuer, né? A gente olha, por exemplo, assim, a despedida do Cristiano Ronaldo, que perdeu para a Espanha, inclusive, não tem nada de errado, entre aspas, muitas aspas ali, entendeu? Foi um jogo disputado que o melhor time venceu, beleza. Ali em Alemanha e Paraguai parece que aconteceu uma hecatombe ali, tipo, ninguém esperava aquilo, sabe? Enfim, então acho que algumas seleções decepcionaram, mas eu acho que uma que decepcionou bastante assim foi a Alemanha, que eu acho que podia ter feito mais. Decepção para mim é a seleção brasileira, né? Por tudo que apresentou, ou deixou de apresentar, né? Muito. Então é uma decepção. A seleção da Inglaterra, que eu comentei até no outro episódio, que não assistiu, dá uma assistida lá, dá aquela moral pra gente, que eu não tava vendo nada demais e tal, faz uma partida assim, ó, fantástica contra a Noruega, e aí vai pra semifinal contra a Argentina e simplesmente, sei lá por quê, sai vencendo o jogo e depois ali entra num nananeném violento e abdica de jogar, e o treinador não sei o que pensou, botou um ônibus na frente da goleira e acabou entregando o jogo para a Argentina. Então isso é uma decepção, porque tu tá assistindo, né, tá vendo a seleção com chance de passar, bons jogadores, e aí entrega o jogo daquele jeito. E a Se seleção da acadelou, França né? também. Se acadelou É, bastante. e a seleção da França também é uma decepção. Ah, mas tu vai dizer assim, mas por que uma decepção? Claro, é uma decepção. Ela vinha de como campeã, né, da última Copa. Eu sei que ela não pegou uma seleção fácil, tanto que foi a seleção que venceu essa Copa, né? Mas tu espera que, por todo o poder que tem a seleção francesa, que ela vai chegar pelo menos à final, né? Poderia não vencer a final, porque final é um jogo à parte, né? A gente sabe. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu quero acrescentar o Uruguai, que, ok, não tinha um time super mega habilidoso, super mega bem treinado, mas é um time que tem raça, que tem garra, né? Eu esperava um pouquinho mais do Uruguai. Nesta edição, pela primeira vez, tivemos uma Copa do Mundo com 48 seleções. Eu confesso que achava que não vai dar bom isso, vai ter um monte de joguinho murrinha, e no fim acabou sendo bem legal. Acabou sendo bem legal, um monte de seleção pequena fazendo frente aos grandes, um monte de seleção que a gente que nunca tinha estado em Copas vieram pela primeira vez, povo feliz, jogadores felizes, muita integração entre as torcidas, então eu acho que foi legal. Só já estão falando em aumentar de 48 para 60, daí já não sei se 64. Aí já não sei se já não estão exagerando, pelo menos tem que esperar um pouquinho mais, consolidar com 48. Mas enfim, de maneira geral, acho que isso funcionou bem nessa Copa. Não, foi legal, foi bacana, foi oportunidade de seleções que, de outra forma, não jogariam uma Copa do Mundo e que mostraram o seu valor, tipo assim, que podem dar vida. O Cabo Verde, que fez frente contra a Espanha na primeira rodada, empatou, fez frente contra a Argentina, obrigou a Argentina a fazer uma virada, entendeu? Se classificou. A República Democrática do Congo também foi longe. Deu trabalho para a Então, Inglaterra. deu trabalho para a Inglaterra. Então, foi legal ver essas seleções assim diferentes, né? Jogo morrinha sempre tem em Copa, né? Jordânia e Áustria. Mas o que se esperava, tipo assim, dessa seleção morrinha, não tem mais bobo na Copa do Mundo, não. São umas seleções bacanas e acho que abrilhantou mais, deu mais brilho pra Copa, que é legal ter Copa por mais tempo também. Eu concordo com vocês. Eu acho que tirando só Curaçao, que tomou a goleada lá de 7-1 da Alemanha, né? A Que tá tudo Alemanha, certo. Aí, não, tá tudo certo, porque a gente sabe do poder da Alemanha comparado a Curaçao, né? Então, sem surpresa. Mas eu acho que é legal
porque não só aumenta a quantidade de jogos, o que já é bom para quem é apaixonado por futebol, que nem eu e os guris aqui, e gosta de Copa do Mundo, que é um evento, são a cada 4 anos, enfim, então todo mundo para assistir. A Copa do Mundo é o que eu sempre digo assim, até quem não gosta muito de futebol, para assistir. Seleções, torce pelo menor ou torce pelo aquela que simpatiza mais, então é legal. E ter aumentado também foi bom. Mas a questão é que dá muita visibilidade para outros jogadores de seleções menores. Então, por exemplo, o Grêmio acabou de contratar um jogador do Cabo Verde, né? Tem outros times ao redor do mundo que vão contratar jogadores que disputaram a Copa do Mundo, talvez de seleções de menor expressão. Então, aquilo que eu sempre digo, não precisa a tua seleção ser a melhor, né, para que a gente tire alguma coisa boa disso. Essas seleções pequenas, esses jogadores de seleções de menor expressão, vão dar vida. E daqui a pouco é a oportunidade deles se empregarem em clubes melhores e mudar a sua vida, enfim, mudar a vida da família e tal. Então, esse é um ponto muito legal, assim, de trazer essas seleções de menor expressão. E a maneira também, sempre digo, a FIFA tem todas as coisas que a gente condena, claro, mas a maneira como a FIFA distribui essas seleções de menor expressão dentro dos grupos faz com que fique relativamente nivelado, não fica aquela coisa assim do só vai pegar a pedreira pela frente. Então, acabam tendo jogos que surpreendem, como o Cabo Verde, que surpreendeu contra a Espanha, depois surpreendeu contra o Uruguai, depois surpreendeu contra a Arábia Saudita, depois surpreendeu contra a Argentina e quase passou. Enfim, outras seleções de menor. Teve um jogo ali que, se eu não me engano, que foi a Argélia e a Áustria, eu acho, que foi até o final, o bicho pegando e sai um gol e sai outro gol, enfim. Então, é muito legal. Eu acho que 48 seleções funcionou bem. Não sei se tem necessidade de subir para 64, eu acho que concordo com nada, né? Deixa consolidar um pouquinho e depois a gente discute para ver se vale a pena ou não. Só pra 64, pra Itália poder jogar uma Copa de novo. Ah, pois Bah, é, tem isso, né? talvez nem assim consiga. É capaz de com Talvez nem 64 não conseguir É. ficar de fora. Ser Por sinal, eliminado por Luxemburgo. Luxemburgo. Por sinal, a Bósnia foi outra seleção que surpreendeu, assim, que fez um campeonato bem consistente ali, fez uma Copa do Mundo consistente, né? De menor expressão. Não, e outra coisa bacana também de ter tantas seleções, e daí o número de jogos aumentou, que daí passou para 104 jogos, 104 ou 106, cento e pouquinhos. Jogo praticamente todo dia, vários dias com muitos jogos, 3 jogos, 4 jogos, então sempre tinha alguma coisa para ver. E eu acho que eu não vi todos os jogos, mas eu vi muitos jogos. Pelo menos metade dos jogos eu vi pelo menos um tempo, ou o primeiro ou o segundo Eu, tempo. eu acho que eu vi 100 dos 104. Olha Eu não aí. vi 4. E olha, foram poucos jogos que assim que foi um jogo murrinho, um jogo que dava sono, É, assim, um jogo chato de ver. Teve muito jogo assim que eu achava que ia ser jogo chato, que foi jogo bacana. Então isso foi legal também. Foi uma Copa com muitos gols, isso foi divertido para quem quer ver futebol, curtir futebol, independente de estar torcendo ou não. Acho que foi bacana, foi uma coisa boa de se ver. Se vocês tivessem o poder de mudar alguma coisa no que aconteceu nessa Copa, vocês mudariam? O que mudariam? Os horários dos jogos. Normalmente as Copas do Mundo são sempre horários padrões, entendeu? Então, tipo assim, é sempre às 2, sempre às 6 e sempre às 8, né? Na primeira fase. Aí na segunda fase é lá, a 1, às 15, e na outra, depois da outra fase é às 14. É sempre padrãozinho, né? Aí agora, Estados Unidos, aí um jogo foi 1h30, outro jogo foi às 2, aí um dia foi a 1, um dia foi às 5, um dia foi às 4. Desnecessário. Desnecessário, entendeu? Então, acho que padronizar os horários dos jogos, como é comumente feito nas Copas do Mundo, seria uma coisa que eu mudaria. Ajuda os canais a se programar, né? Canais de TV, ajuda as equipes a se programar e ajuda as pessoas a se programar também para assistir. Vou botar 4 horas aqui, pô, vai ter um joguinho. Eu entendo o teu ponto também em termos de organização pessoal, entendeu? Porque eu lembro que teve jogo que começou a 1 da tarde, isso falando só da primeira fase, sem falar depois dos mata-matas. E tinha dias que começava às 16. Aí tinha jogo às 16, depois, não lembro se era 19, e tinha jogo às 23 20. horas ou meia-noite. Teve jogo que começou meia-noite para nós, aqui, para o nosso fuso horário, né? Eu acho que essas mudanças eram justamente isso, para atender diferentes públicos em diferentes time zones, né? Em diferentes fuso horários. Tenho a impressão que foi isso. E tenho a impressão também que tinha o objetivo de tentar, em alguns dias, fugir da questão do calor do verão dos Estados Unidos. Não sei se foi exatamente isso, E estou não só. conjecturando.
Não, e não só, eu acho que também porque tem as questões de contratos com as televisões do mundo inteiro, que tem os seus horários, as suas grades, não só a nossa aqui, né? Sim. Hoje a gente se fala muito de assistir pelo YouTube, né? A Cazé TV, a gente fala tranquilamente aqui, Cazé TV que teve todos os jogos da Copa, transmitia tranquilamente, então era fácil de acessar. Mas quem ainda assiste pela televisão, por, né, sinal aberto de antena e coisa, enfim, ou sinal fechado de televisão, né? Acaba que tem a grade. Então, às vezes, também tem que se organizar. E isso deve acontecer em outros, né, em outros países. Eu acho que os horários foram bem bons, cara. Vou ser bem sincero, assim, eu que trabalhei durante a Copa inteira, né, no meu trabalho lá, horário comercial praticamente, então eu conseguia deixar a televisão ligada, né? Eu sou fisioterapeuta, conseguia atender os pacientes. O meu colega da Pilates lá conseguia dar aula com a televisão ligada e, cara, era uma festa, porque os pacientes paravam para assistir os jogos. Tinha paciente que se organizava, ele assistia o primeiro tempo em casa, no intervalo ele saía de casa, porque ele tinha horário conosco lá, para ver o segundo tempo na clínica. Então eu acho que cara, ele se organizava, ele pegava o horário para poder ver o segundo tempo na clínica, para depois poder, e não deixar de fazer, né, o seu compromisso ali conosco. Então eu acho que os horários foram bem legais, cara. Eu não sei, eu acho que eu não mudaria nada. Eu gostei, eu acho que da maneira como foi, assim, não tem nada assim que me chama atenção para mudar. Eu não gostei da americanização que fizeram do futebol. Não gostei da história do show do intervalo. Que, aliás, hoje eu vi um Rio que foi para quem estava na TV, que para quem estava no estádio não teve nada de muito interessante. Era lá longe, o som estava baixinho. Foi um troço feito só para quem, claro, tinha, sei lá, milhões de pessoas vendo pela TV e 80 mil, 90 mil vendo no estádio. Então, óbvio que o maior público era pela televisão. Mas igual não gostei, quer dizer, mudou uma coisa fundamental do esporte, que o intervalo do jogo é 15 minutos, virou 30, né? E a questão também os anéis. O Vitor até comentou, não é a primeira vez que tem isso em competição de futebol, mas é uma coisa que é muito associada assim ao futebol americano, ao basquete, não sei se no hockey também não tem, no beisebol, né? Uma coisa típica dos esportes americanos, essa questão dos campeões daquela determinada liga, daquele determinado esporte, ganham um anel, né, que identifica que é só dos campeões ao fim da competição. Eu sei lá, não achei isso necessário. Eu acho que cria uma. Não acho que não encaixa. Eu acho que não encaixa com o futebol. Eu concordo contigo, acho que tu traz alguns pontos bem interessantes. Normalmente, a final da Copa do Mundo sempre tem o show, mas ele é antes, Isso. né? É aquele show de Show de abertura. encerramento. Então, o encerramento que é o que rola, né? O show de abertura ao jogo. Então começa sempre, tipo, uma hora e meia antes, daí tem alguns shows. O pessoal que quer entrar no estádio para assistir, entra, assiste, né? É bem legal. Alguns anos foram bem legais. Esse ano dá pra ver literalmente que eles tentaram fazer igual é feito no Super Bowl. Pra quem acompanha futebol americano, que nem eu acompanho a NFL, o Super Bowl é assim, né? É o intervalo mais caro do mundo que se fala, né? Sempre onde rola, né, muito dinheiro, porque se paga ali os direitos ali, enfim, de transmissão de propaganda e tal. Eu acho que eles tentaram fazer isso. Tipo, vamos fazer o intervalo da Copa do Mundo igual é feito o intervalo do Super Bowl. Para eles funciona muito bem, porque o pessoal lá curte. Mas no futebol americano, acho que no futebol soccer, né, que eles chamam o nosso futebol, não funcionou muito legal, né? Eu acho que também não tem muito isso. Sobre a questão dos anéis ali, a Libertadores tem adotado isso, né, de dar o anel pro campeão também, o Rei da América e tal, é um anel que também tem muito a ver com basquete, né? Os campeões ganham o anel na temporada seguinte, então o jogo de abertura é com o anel, né? O Super Bowl também tem o anel, enfim. Eu acho também que poderia voltar para a história do troféu. Eu acho que o troféu ele é muito mais legal, né? E eu acho que é muito mais bonito. Cria um troféu edição única, edição limitada, ou um troféu padronizado da Copa do Mundo daqui a pouco. Tu cria um troféu de edição única para cada Copa. O país responsável, né? Enfim, ou os países responsáveis daquele ano, né? Daquela competição vão criar o troféu para o melhor jogador. Uma coisa assim, não sei, né? Eu acho que já receber a medalha e o troféu de campeão já é o suficiente, né? Mas eu acho que são maneiras que eles vêm adotando aí de, não sei se premiar mais, vender mais, enfim, sei lá, né? Mas também não vejo necessidade dessa história do anel. Eu acho que deixa para os esportes que já é cultural. Eu acho que essa é a questão.
Nada, só para confirmar a tua desconfiança, sim, esse show do intervalo é feito para TV, ele não é feito para quem tá no estádio. Isso é notório e é alinhando com o que o Vitor diz, né? Pelo número de pessoas que estão assistindo, para vender patrocínio e para ser o comercial ali, para ser o espaço mais caro assim de televisão. Então, sim, esse show é para isso. E acho que eu vou com o Vitor, ele poderia ter sido na abertura, não precisava ser no meio do jogo, né? Mas enfim. Porque, assim, ó, só pra completar, eu acho que, assim, ó, em vez de tu fazer um intervalo de 30 minutos pra passar um show, é muito mais legal tu abrir a transmissão, então, mais cedo, até pra nós, a gente se reuniu pra ver a final, era muito mais legal eles ficarem passando os shows ali, a gente tava sentado assistindo, do que a gente ficar vendo os caras conversando, falando, passando matéria, passando coisas assim, tipo, pra preencher a grade, pra Uhum. matar tempo, ou seja, pra prender a audiência ali, né, trazendo análises, não sei o que. Cara, tu não quer saber, tu quer ver o jogo, tu tá pelo. Porque é um evento, uma final de Copa do Mundo é um evento, a gente sabe. Então passa o show no início, tipo, ó, nós vamos abrir a transmissão, vamos passar os shows aí, né, a galera que vai. Eu acho que seria mais legal. Na hora do jogo era 15 minutinhos de intervalo, como é sempre, e segue o jogo e vamos embora. No nosso primeiro episódio, nós já discutimos a questão das pausas de hidratação obrigatória em todos os jogos. E houve um debate, houve uma divisão na bancada. Alguns acharam que não era legal, outros até não viam tanto problema assim. Terminada a Copa, posição final de vocês sobre a pausa obrigatória de hidratação em todos os jogos. Eu acho que é válido, eu acho que é saudável para os jogadores. Muda um pouco a dinâmica do jogo, muda, mas aí, como o Vitor falou da outra vez, né? Se tem um jogador que é atendido em campo, tem uma pausa igual, e o cara pode receber uma instrução ali na beira do campo. Então, eu sou a favor, mas acho que tem que ter uma parcimônia. Acho que depende, não precisar todo o jogo. Dependendo da temperatura, dependendo de alguns critérios, pode ter ou pode não ter a pausa de hidratação, né? Serviu para tu levantar e pegar mais uma pipoca ou mais uma coisa para comer, ou serviu também para rolar patrocínio, né? Teve todos esses propósitos aí. Mas, sim, eu acho que não atrapalhou o jogo, eu acho que é válido. Eu acho que tem muita já teoria da conspiração rolando. Já ouvi gente falando que é para poder organizar as odds das bets. Já vi gente falando que é para vender patrocínio, que é para não sei o quê, que é para botar intervalo na partida. Enfim, acho que teoria tem inúmeras, né? Eu acho que o melhor é trocar o nome para botar para pausa técnica, né? Uma pausa técnica no primeiro tempo, uma no segundo tempo, né? Porque, por exemplo, assim, ó, a minha visão, tá? Todos os esportes, ou na sua grande maioria dos esportes, tem o tempo. O basquete é um esporte que dura quase 3 horas. São 4 períodos de 12 minutos, tá? Mas ele dura quase 3 horas. Porque é tanto pedido de tempo, tanto pedido de tempo, tanta pausa, tanto. Ah, aconteceu um pedido de tempo, pausa. Ah, o árbitro ficou com dúvida, eles pausam, vão pro intervalo, né? Eu acompanho o basquete. Eles vão pro intervalo, os árbitros vão lá para as câmeras, conferem e tal, depois chamam para revisão. Futebol americano é a mesma coisa. Tem os pedidos de pausa, tempo técnico. Por que o nosso futebol não pode ter, então? Eu acho que muito se ganha com isso. Tanto os atletas ganham com isso, né? Quanto a gente também ganha, porque daqui a pouco é aquilo, o jogo, tu precisa, sei lá, que nem tu falou nada, para pegar um negócio ali, vai no banheiro e tal, enfim, tu não quer perder o jogo. E pro atleta é importante. A gente viu algumas partidas em que a equipe que estava pior volta melhor depois da pausa de hidratação, né? Eles dão como pausa de hidratação, mas que eu acho que poderia ser pausa técnica. E a seleção que estava bem, estava atacando, acaba não conseguindo. Então, daqui a pouco pode estipular uma regra do tipo assim, não. O jogo tem 45 minutos. Independente, vai ser na metade. Qual é a metade? É 22 ponto tanto. Ok, nesse momento vai ter pausa técnica. Independente se está atacando, ganhando, perdendo. Porque daí todas as equipes já vão entrar sabendo que naquele momento vai ter uma pausa. Ah, mas é muito fácil eu falar. Porque daqui a pouco, no momento em que deu 22 ponto tanto, o cara tá entrando na área. O árbitro não vai parar o lance. Aí já vai ir quase em 23. Não, eu entendo. Mas aí que nem eu digo, tem que ter a parcimônia da coisa. Mas eu acho que a regra tem que estar estipulada. Eu gostei. Por mim, pode continuar. Não vejo problema. Só, de repente, mudar o nome, né? Para não criar não linkar essa coisa da hidratação, pausa para hidratação. O vôlei também tem, Vitor, o pausa técnica. O vôlei tem, o tênis tem. Eu acho que praticamente todos os esportes têm, menos o futebol, né? Então, eu acho que tá na hora também de uma mudança nesse sentido. E aí não só.
Só um pouquinho nada. E não Ah, só isso, não tem. E aí a gente reclama exatamente, com razão, a gente reclama com razão, da cera do jogador, do árbitro que depois não dá os acréscimos correspondentes ao tempo que ficou parado, porque daí tu vai ver, ficou parado 6 minutos, o cara falar deu 3, deu 4. Então é isso que a gente cobra, que seja uma coisa correta. Cara, se vai ter. Quanto que é a parada técnica? Vai ser 3 minutos. Já tem que ter no acréscimo 3 minutos, mais o tempo que seja necessário por qualquer outra razão. Então, tem que ser organizado. Todos os esportes têm esse tempo, essa pausa, enfim. Então, acho que o futebol também pode ter. eu particularmente não gostei, principalmente por causa que foi uma enganação, né? Foi vendido como pausa de hidratação e no fim era pausa técnica. Tanto é que mas é porque o calor do verão dos Estados Unidos, ok? Tava fazendo bastante calor, os repórteres também falavam, né? Todo mundo que tava lá cobrindo, comentando, que tinha dias fazendo 37, 38 graus, sensação térmica de 40, 41, 42, enfim. Só que tem vários estádios lá, eu não sei exatamente quantos, tá? Mas eram estádios fechados, climatizados, com ar-condicionado. E aí igual tinha pausa de hidratação. Quer dizer, então virou pausa técnica mesmo, né? A FIFA nos ludibriou nesse ponto. Não gostei porque, sabe, muda a dinâmica do jogo. De novo, eu acho que é algo que isso deveria ter sido testado em outras ligas, deveria ter sido testado em outros campeonatos, não ter colocado direto na Copa do Mundo, né? De novo, acho que foi mais uma coisa assim que americanizou o esporte, porque ele dividiu em 4 tempos, que eu particularmente não gostei. Eu acho que vocês trouxeram bons argumentos, mas ainda não me convenceu. Pode ser que seja uma mudança que veio para ficar? Ok, aí a gente vai se acostumando ao longo dos anos. Vou te dizer que é capaz de na próxima Copa já nem ter mais isso aí de pausa. E aí corrobora muito com o que tu falou. Americanizou o jogo. Como era E nos aí... Estados Unidos. E para terminar, vamos entrar na seara do humor. Queria saber de vocês qual foi o melhor meme dessa Copa. Nós tivemos alguns que marcaram bastante. Teve a musiquinha do Haaland. Que não surgiu na Copa, né? Foi uma coisa feita pela torcida lá do Manchester City, mas que ficou bem famosa nessa Copa. Teve a musiquinha do Cucurella, que também não surgiu nessa Copa, surgiu depois da Espanha ganhar a Eurocopa de 24, mas voltou com toda a força nessa Copa do Mundo. E teve outros também. Não sei qual que marcou mais para vocês. Eu acho que o gato Cucurella me marcou mais, que é o gato com o cabelão. Aquele gato cabelão. E aí o outro meme que eu achei muito legal os caras fizeram uma montagem do clipe do Red Hot Chili Peppers Descarticho, né? Que é eles andando no deserto num carro e os caras todos machucados, tal, todo ferrado. E aí eles iam botando os jogadores. O primeiro que eu vi era o Cristiano Ronaldo, o Modric, o Neymar. E quem era o outro de outro jogador? Era o do Marrocos, eu acho. Pode Tava ser. junto ali. Acho que era do Marrocos. Foi a primeira versão que foi a primeira versão que eu vi. Depois, claro, foi atualizando. Muito bom, combinava muito com a música aquele ali. Esse meme é muito bom. Eu ia falar mais um, mas eu vou deixar o Victor falar primeiro. Se ele não falar, eu quero botar esse. Não, eu vi da final, da final eu vi alguns memes muito bons do goleiro da Espanha sentado, tomando cafezinho na goleira. Tricotando. Tem um outro que é ele jogando xadrez, não sei, sentado assim na goleira. E esses foram bem engraçados. O do Cucurella é de fato muito bom. E em homenagem ao meu primo Anjo, eu vou fazer Cucurella pra ele quando ele ver o episódio. Que é muito engraçado. Eu acho que a gente fez isso lá na final, lá no dia, umas 200 vezes, porque é muito engraçado ele. O meme dele, ele tava bêbado depois da festa lá, então, muito engraçado. Um não é meme, né? A remada Viking lá ficou legal, ficou uma coisa legal. O do Haaland também ficou legal, esse da musiquinha. Acho que tem várias coisas. Acho que esse é o lado bom da Copa, né? Quando termina, a gente sente saudade, porque tem as coisas boas, né? A gente dá risada, os memes ficam. Enfim, por isso que eu acho que é um evento maravilhoso. Ano que vem tem a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. A gente vai também assistir, vai talvez falar sobre. Vamos organizar nossas agendas aí do Papo Sem Boteco. Mas Copa do Mundo é sensacional. Não falei, acho, Leandro. Fala aí. Não, vocês não lembraram. Eu vou lembrar. O ditador Mbappé. Esse é muito bom. Lembrando. Tem o meme da final, que é o Messi dando banho no Yamal, depois é o Yamal dando banho no Messi, secando as lágrimas. Tem um monte aí. O ditador Mbappé ficou muito bom, porque ele vira a cara pro goleiro do Uruguai, que foi cumprimentar ele, e ele vira a cara. Paraguai. Paraguai, obrigado.
E aí depois tem um outro momento em que ele tá pedindo pros caras varrer lá a água do campo. E depois ele com a roupa do Bonaparte, né? Mas tudo bem. Ia Pois ficar é, né? melhor. E com isso vamos encerrando o episódio 95 de Papo Sem Boteco, mais uma vez agradecendo ao constante e valoroso apoio de Ponsônio Odontologia, o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal em 2 endereços em Porto Alegre, na Zona Norte e na Zona Sul. Obrigado, doutora Aline. Obrigado também aos meus colegas de bancada. Um forte abraço e até o próximo episódio. Obrigado, prezados ouvintes do Papo Sem Boteco, por estarem com a gente. A Copa acabou, o Papo Sem Boteco não. Tem muita coisa para falar ainda. Nós vamos voltar para o nosso campo de nerdismo aqui nos próximos episódios. Acompanhem com a gente, fiquem com a gente. Nos siga lá nas nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Se quiser dar essa moral pra gente, a gente agradece. Um forte abraço e até a próxima! Queridos boteconautas, a Copa acabou, o Papo Sem Boteco Futebol Clube agora dá uma segurada, a gente volta para o campo da nerdice, como disse o Lelê. Fiquem atentos que a partir do próximo episódio nós já vamos repercutir do Homem-Aranha, né? Já estamos ansiosos com os ingressos comprados para ver o Homem-Aranha. E continuem com a gente. Vai, Teia! Continuem com a gente, nos vemos numa próxima e... Cucucucureia! Cucucucureia, se come una paella. Cucucucureia, se bebe